Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. No episódio de hoje a gente vai conhecer uma iniciativa que tem amplitude nacional, mas justamente entendendo como se deu essa experiência no nosso território, justamente dentro do arquipélago do Marajó. Eu estou falando do programa Jovens Defensores Populares, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, como é o caso da Fiocruz, e é voltado para jovens de 18 a 29 anos, e o programa foca justamente em residentes de periferia, favelas e comunidades tradicionais. E falando em comunidades tradicionais, a gente destaca justamente esse último grupo, no qual os jovens que a gente vai conversar hoje para entender como se deu essa experiência, qual o impacto de fato que se deu na vida desses jovens. E para isso a gente convidou a Stephanie, que esteve nesse processo e está como facilitadora, monitora, um papel que também cabe à juventude, portanto, um lugar de protagonismo também. Além de Raquel e Isaías, que são jovens participantes do curso, da formação, que vai muito para além de um curso, vale dizer, como que participaram, de que forma isso impactou de fato em sua trajetória de vida, na sua formação. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar a Stephanie para iniciar essa conversa. Seja bem-vinda, Stephanie. Gostaria que você desse um alô aqui para os ouvintes, fale sobre o que é o projeto Jovens Defensores Populares, além de falar qual o papel que você desempenha nessa formação de jovens, no caso aqui, jovens marajoaras. Primeiramente, que bom estar nesse espaço. Vou começar me apresentando, fazendo uma breve apresentação minha. Meu nome é Stephanie Cristine, mais conhecida nas redes sociais como Quilombola Marajoara. Eu sou uma jovem de 24 anos, quilombola do território de Santana do Arari, no município de Ponta de Pedras, no Marajó, e atuo em espaços de participação social e defesa de direitos e valorização das identidades, das culturas e dos saberes das nossas comunidades quilombolas tradicionais. E atualmente eu integro o projeto Jovens Defensores Populares, que é uma iniciativa que fortalece a formação de jovens lideranças comprometidas com a promoção da justiça social, da cidadania e dos direitos humanos em nossos territórios. Antes de compartilhar minha experiência no projeto, gostaria muito de agradecer ao Ecos do Marajó pelo convite, ao meu amigo Luiz, para que essa entrevista possa e dê a oportunidade de dialogar sobre a juventude e sobre a participação deles dentro desse projeto na defesa dos direitos, né? Espaços como este que são fundamentais para dar visibilidade às vozes das juventudes marajoaras que entraram dentro desse projeto, né, e as vivências das nossas comunidades e que fortalecem a nossa construção quanto futuro, né, futuro mais justo, mais inclusivo e igualitário. E eu vou apresentar um pouquinho do projeto, né? Eu estive como monitora deste projeto, fui convidada. Eu e Brenda, nós especificamente atuamos como monitoras na região do Marajó, né? Esse projeto, que é o Projeto Jovens Defensores Populares, é uma iniciativa realizada em parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, por meio da Agenda Jovem Fiocruz, a Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Juventude, o Instituto de Referência Negra Peregum e os Levante Popular da Juventude. Enfim, né? Mas alguns ministérios também que apoiaram, mas principalmente estes, né? Inspirado nos princípios da educação popular, o projeto tem como missão de formar jovens defensores populares capazes de atuar como agentes coletivos de transformação social, identificando violações de direitos, promovendo a defesa e a garantia dos direitos em nossos territórios, principalmente fortalecendo a participação juvenil na construção de uma sociedade mais justa. O objetivo é formar mais de 1.000 jovens defensores populares com idade entre 18 e 29 anos, residente nas regiões periféricas, nas favelas, nas comunidades tradicionais, que são ribeirinhas, quilombolas, em contexto de baixa renda, né? Os participantes mantêm esse vínculo
com a proximidade com os movimentos sociais que atuam na área da educação popular, da cultura e da defesa, de um modo geral, das nossas juventudes. Os jovens participantes são oriundos de mais ou menos 34 territórios distribuídos nos estados do Pará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Os municípios participantes foram identificados pelo Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Então, assim, a gente conseguiu construir as turmas nesses estados, né, que é um projeto piloto. Então, é um projeto que está sendo construído, né, e tem dado muito certo. E dentro desse projeto, os jovens passam um percurso, né, formativo que ocorre de maneira híbrida, combinando também encontros presenciais e online, além de atividades desenvolvidas na plataforma, que a gente chama, que é a Edu Conexão da Pluriverso, e com uma duração mais ou menos de 10 meses, com a carga horária de 190 horas. Né? O processo formativo ele é estruturado em 6 módulos. Introdução, que é como atuar no território, os direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos ambientais, direitos a partir das lutas por reconhecimento. Ao longo da formação, são realizados 36 encontros presenciais e virtuais, né, pesquisas de campos, laboratórios de criação e ação e intervenção nos territórios, incentivando o protagonismo das juventudes e a construção coletiva do conhecimento, né, e o fortalecimento nas redes e de defesa dos direitos. Basicamente é isso que o percurso e o projeto piloto ele se baseia. Então, a gente tem feito esse processo, né, de tentar encaminhar da melhor forma e fazer com que esse processo, de fato, ele dê certo e que ele crie muitos frutos, muitos defensores nas nossas regiões. Inclusive, o Marajó foi contemplado, a gente atuou no município de Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Salvaterra, que é a parte do nosso Marajó Oriental, e a gente identificou principalmente quilombolas, ribeirinhos, que pudessem participar desse projeto em defesa dos nossos territórios, né? Então, nós finalizamos agora esse percurso, teve a formação deles, e foi muito legal, e eu acho muito, muito perfeito, assim, que a juventude, inclusive, fale de suas experiências, né, com o projeto, porque nós atuamos como monitores, assim, mas só quem, de fato, esteve com mais incidência e que é feito para essa juventude, ela possa falar, né, o quanto que foi impactante este projeto de forma positiva nas suas vidas. Muito bem, Stephanie. Agora falando com Raquel Ferreira, que também participou dessa formação. Eu queria te ouvir também. Se apresenta para quem está nos ouvindo e compartilhe um pouco como tem sido a sua experiência dentro dessa formação até aqui, né? Vi que recentemente vocês se formaram. Qual o impacto? Como tem sido essa experiência? Oi, Luiz. É um prazer estar fazendo parte dessa entrevista que eu acho de extrema importância através do Ecos do Marajó. Meu nome é Raquel Ferreira Ribeiro, faço parte desse projeto, que é o Projeto Jovem Defensores Populares. Estamos chegando na reta final, mas creio que não termina por aí. Ainda virão muitas outras turmas. Esse começo, então, é para mostrar que nós, ribeirinhos, quilombolas e comunidades tradicionais, também temos voz e que essa voz precisa ser ouvida. O nosso grito de socorro a partir das lutas por reconhecimento e para que as autoridades venham olhar com um olhar de cuidado para dentro da nossa comunidade, porque isso é muito importante para nós. Muito bem, Raquel. Agora, passando a bola aqui pro Isaías, gostaria que você também se apresentasse. E, cara, fala pra gente como tem sido, como foi essa experiência pra ti como jovem quilombola também dentro desse espaço. Oi, galera, meu nome é Heber Isaías, sou da comunidade quilombola de Santana do Arari. E o que eu posso falar sobre a minha experiência no projeto é que eu acho que a cada aula ou trabalho que a gente tinha, eu me surpreendia de um jeito diferente comigo mesmo, sabe? O projeto, eu acho que não apenas me ensinou sobre os direitos e como lutar por eles, como realmente ser um defensor, né? Mas também acredito que me capacitou de várias formas.
Por exemplo, eu nunca imaginaria que eu sairia de casa em casa fazendo pesquisas ou entrevistas, sabe? Isso para mim estava bem longe do que eu poderia fazer. Então, para mim é extremamente gratificante ser um jovem defensor hoje, porque isso me tirou da minha zona de conforto. Como eu falei para meus colegas lá no começo do projeto, eu tenho 23 anos, terminei o ensino médio com 18. De lá para cá foram 5 anos sem fazer absolutamente nada de produtivo, sabe? Então eu acho que eu posso dizer que agora que a gente está chegando ao fim, eu só tenho gratidão mesmo, gratidão pelos conhecimentos, pelas trocas de ideias, pelos amigos que eu fiz graças ao projeto e, pelo amor de Deus, amigos muito bons, viu? Acho que é isso só, é apenas gratidão e felicidade de fazer parte disso aqui. E Raquel, agora que vocês estão nesse contexto de formatura, de formação, eu queria te ouvir o que mais te marcou nessa trajetória. Teve algum aprendizado ou vários aprendizados, atividades que ficou forte de certa forma para ti? Com certeza, teve muitas, mas eu gostaria de ressaltar a importância por nossos direitos e a luta por eles. Se não fosse esse projeto que é de extrema importância, eu não saberia como agir para ajudar minha comunidade e contribuir com eles, não só em relação ao conhecimento, mas também de outras formas, como fazendo intervenções, levando aos órgãos responsáveis, ao poder público, para que nossas comunidades também tenham dignidade e que nossos direitos sejam garantidos não apenas no papel. Acho que a parte que mais marcou foi o relato de pessoas contando sobre o descaso em questão de saúde pública, de não ter uma ambulância disponível em caso de emergência, medicamento também quando precisam. E eu tive vários aprendizados e uma troca muito boa com os moradores. Eu estou muito grata e feliz por ter feito parte desse projeto. Meus colegas e amigos do curso, meus mentores, monitores e educadores são pessoas excelentes. Somente gratidão a tudo o que eu vivi nesse percurso formativo durante 10 meses, que foram de muita aprendizagem que eu vou levar para o resto da minha vida. E Isaías, dentro da tua experiência na formação, qual tu considera que foi o principal impacto desse projeto na tua trajetória de vida pessoal ou até mesmo na forma como tu enxerga a realidade? Cara, eu acredito que o projeto me trouxe não só conhecimento, mas outra perspectiva de vida, sabe? Tipo, hoje em dia eu ando pela minha comunidade, eu vejo coisas que são violações, sempre foram violações dos nossos direitos. E pra mim eram coisas básicas, coisas normais do dia a dia, sabe? Então acredito que nesse sentido eu mudei bastante a minha visão quanto a essas questões. E quanto à minha vida pessoal, cara, eu posso te dizer que o projeto me deu um rumo, sabe? Eu não tinha nada pra fazer, eu sempre achei que eu não era capaz. Então, a partir do momento em que eu entrei no projeto, eu comecei a realmente me desconstruir, não só mentalmente, né, mas também politicamente, eu acredito. Então, acho que esses foram os 2 pontos mais importantes do projeto para mim. Até porque, para quem não me conhece, eu sou muito fã de rap, sabe? Tipo, doido por rap mesmo. Então, querendo ou não, eu já tinha um pouco essa consciência de que nossos direitos estavam sendo violados, mas não sabia como identificar isso, como o que fazer para mudar isso, sabe? Então, o projeto me ajudou nessa forma, nesse sentido. E é isso. Muito bem, para fechar, chamo aqui novamente Stephanie como monitora, né, que esteve facilitando esse processo. Tu acompanhas de perto essas trajetórias e os impactos para esses jovens. Tu achas que essa experiência, de certa forma, indica um caminho para políticas públicas permanentes? Porque a gente está falando de um programa, de um projeto, mas a gente pode pensar, essa é uma boa prática que sirva de caminho para políticas públicas também? Como que tu vê isso? Sim, acredito que essa experiência, ela demonstra de forma muito concreta a importância de investir em políticas públicas permanentes voltadas para a nossa formação, para a formação de jovens lideranças, especialmente em territórios, né, como aqui no estado do Pará e principalmente no Marajó. Dentro do projeto, eu atuei como monitora, eu e Brenda, né? E a Brenda, uma monitora incrível, uma mentora incrível e também faz parte da coordenação estadual. Nós duas, em parceria, né, a gente conseguiu mediar todo esse processo formativo, acompanhando e mediando esses processos formativos dos jovens, né?
auxiliando nas atividades, fortalecendo os vínculos entre os educadores e a equipe pedagógica, incentivando a participação ativa nas ações desenvolvidas em seus territórios. Além disso, isso também me fortaleceu, né, como conselheira. Foi no processo que eu estava entrando dentro do Conselho de Juventudes, Conselho Municipal de Juventudes, né, e contribuiu muito para me aproximar dos debates e dos projetos, assim, das demandas reais de juventudes diversas, né, que a gente tem nas nossas relações aqui dentro do Marajó. E ao longo dessa trajetória, né, a gente tem observado o quanto que os jovens passaram a reconhecer também seus direitos, a compreender melhor os desafios das nossas comunidades, desenvolver iniciativas voltadas para a transformação social. Muitos passaram a ocupar espaços de participação, a dialogar com o poder público, no Ministério Público, a entender como é que a gente faz a cobrança também dos nossos direitos de forma certinha, que foi o jeito que a gente também tentou repassar. A gente escolheu os educadores também que tivessem uma relação com o movimento social. Geralmente, a maioria dos nossos educadores, eles são quilombolas também, né, que isso aproxima um pouco das nossas relações, sendo que a maioria dos jovens também são quilombolas. E por isso, eu considero, assim, muito essencial esse protagonismo e essas mudanças também significativas dentro do território, né, de forma positiva, que receberam essa formação. E com isso, né, considero muito fundamental que as iniciativas como essa não sejam apenas projetos, né, pontuais, assim, mas que começam a se consolidar como políticas públicas permanentes capazes de garantir a formação cidadã. Que o que falta não é tantas coisas assim, falta o conhecimento, saber como fazer, né, e a participação social e o fortalecimento dessas lideranças de juventude em todo o país é essencial. No nosso contexto marajoara, onde muitas vezes os jovens enfrentam, na grande maioria das vezes, na verdade, enfrentam dificuldades de acesso à educação, à informação, espaço de participação, e investir em políticas voltadas para a juventude significa também investir em desenvolvimento dos territórios, né, e na construção de uma sociedade mais justa e democrática, que é isso que a gente luta, e também a partir disso, de tudo isso, os jovens começaram também a repassar essas informações, né, a ser sujeitos que são sujeitos de direitos, que entendem dos seus direitos, mas também que repassam essa informação como uma fofoca boa, né, para outros jovens, da maneira deles, do jeito deles de falar. E isso é muito legal, porque não é algo fechado, né, é algo que a gente consegue proliferar para mais lugares, para mais pessoas, e cada um se torna um jovem, né, que pode articular e repassar e ser sujeito de informação também, né, do telefone sem fio, para outras juventudes do nosso jeito, na nossa linguagem. Isso é perfeito e é um projeto muito genial, e eu acredito que a gente atua como monitores, né, monitoras, dentro do percurso, em mediar toda essa construção, assim, para que o jovem permaneça no percurso, para que o jovem não desista, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem. No projeto na Turma do Marajó não foi fácil, os nossos quilombos, as nossas comunidades, nossos municípios são distantes, a logística é distante, então tudo isso foi muito... que qualquer um da Turma do Marajó poderia ter desistido pelas dificuldades, a gente acordando cedo, né, 5 horas, pessoas acordando mais cedo do que isso para a gente chegar, para fazer encontros presenciais em comunidades, nas nossas comunidades muito distantes, né, para a gente fazer a incidência no território. E tudo isso são coisas assim que a gente insiste por um bem maior, né, e não é fácil, é claro, não é fácil, mas tudo teve um ponto muito positivo, né? Todos formaram, estão participando diretamente. Eu acredito que não é um projeto que vai acabar aqui. A gente ainda tem muito o que fazer, né? Ele não está acabando, é só o começo. É um projeto piloto, está começando. A gente ainda tem muita água para rolar, né? No meio de tudo isso. E o nosso papel como monitores é também ficar mediando, segurar, incentivar, fazer participar das aulas, e tudo isso foi o nosso papel durante o percurso, mas também dar apoio emocional, moral, né, dizer que tá bom, que tá legal, que todos nós vamos aprender.
e desconstruir, né, inseguranças, também timidez. Então tudo isso é um papel que a gente faz, né, que a gente continua fazendo e que é um projeto que tem muito a acrescentar nas nossas vidas, não só dos alunos, mas nós como monitores e monitoras e a nossa coordenação também. Eu acho que é basicamente isso, assim, tudo que a gente tem feito. Desde já, eu quero agradecer a minha participação aqui, o convite também. Também gostaria muito que todos pudessem falar um pouco o quanto que esse projeto ele foi construtivo, né? Mas a gente tenta falar pelo menos, mais ou menos, como foi esse projeto, como foi gratificante estar nele e o quanto foi emocionante, e é muito bom ver as nossas comunidades sendo contempladas por projetos tão bons do governo federal, né? Incentivos, assim. E é isso. A gente conversou hoje com Stephanie, com Raquel e com Isaías, jovens que estiveram durante esses últimos meses como protagonistas dentro do processo, sendo eles como monitores, como mentores, como facilitadores desse processo, que é o caso do papel que a Stephanie desempenhou nesses meses, seja como participantes propriamente, como é o caso de Isaías e Raquel. E de fato a gente entendeu que seria muito importante fazer um episódio sobre esse tema, considerando o impacto positivo e a prática como um caminho para políticas públicas de fato para a nossa região, para a juventude, para o futuro. Então, muito obrigado pela participação, e a você também que ouviu mais um episódio do Ecos do Marajó. Fique à vontade para sugerir temas, convidados, convidadas, e um forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.